A genealogia, nossa árvore genealógica, a pesquisa da história familiar é algo muito interessante. E quando você mergulha nesse universo, fica ainda mais interessante, você quer buscar o maior número de informações possíveis. Nas obras ficcionais, nas obras de arte em geral, você encontra algum material que, de certa forma, remete a esse histórico, a história de família, a tradições, a heranças. Algumas obras isso muito presente, como por exemplo na obra que eu já fiz um vídeo falando, Coco, né, La Vida é uma Festa, que eu vou deixar o vídeo aqui em algum lugar. E é muito interessante, né, uma obra, uma animação com uma presença muito forte dessa história de família, de genealogia, né? Se passa no México, tem conexão com uma festa muito tradicional do México, que é o Dia dos Mortos. Mas no Brasil nós também temos obras que remetem a essa história de família. E eu queria comentar rapidamente sobre a obra de um dos maiores escritores da história, né, da literatura brasileira, que é o Érico Veríssimo. E o que foi provavelmente a sua maior obra, que é O Tempo e o Vento. Na verdade, O Tempo e o Vento é um conjunto, né, de obras. Ele são 3 livros, né, que é o Continente, o Retrato e o Arquipélago. E esses livros eles são divididos em volumes. Então, ao todo, são 7 volumes que compõem O Tempo e o Vento. É uma obra regionalista que conta a história do Rio Grande do Sul, uma obra que conta a história de gerações. É muito interessante a conexão dos personagens com a história do Rio Grande do Sul e também com a história do Brasil. Embora tenha um foco regionalista, ela dimensiona, né, elementos da história de todo o Brasil. Mas por que nesse canal de genealogia eu estou falando dessa obra, né? E também fica muito forte por eu ser escritor, tenho trabalhos paralelos. Eu vou deixar link em algum lugar se você quiser conhecer meu canal de texto, minhas obras de texto. Mas eu pensando um pouco sobre essa obra, eu resolvi fazer esse vídeo porque você que está pesquisando a história da sua família, você pode tirar dela proveito para buscar informações da própria história, da sua própria história, da história dos seus ancestrais, né, dos seus ascendentes. Resumindo, O Tempo e o Vento, ele conta desde do século XVIII, eu não lembro a data exata, até o meio do século XX, com foco na história do Rio Grande do Sul e inúmeras questões que acontecem, né? Então ele cria ali todo um cenário dentro do interior gaúcho, e através dele e dos seus personagens ele vai desenvolvendo a história, conectando a história dos personagens com a história do Rio Grande do Sul e a história brasileira em geral. Mas o interessante é que acaba sendo a história de uma única família, né? A família Terra Tambará, enfim. E começa ali eu vou deixar inclusive aí mais a árvore genealógica da família, né? Começa com a primeira protagonista, né, que é a Ana Terra. E enfim, aí ela tem um filho que é o Pedro Terra, e depois vem uma outra protagonista que é a Bibiana. Tem o Capitão Rodrigo, que também é muito famoso. E aí vai se desenvolvendo os descendentes, então o bisneto, trineto da Ana Terra, enfim. E um desses descendentes é o Floriano, que tem até uma conexão com o próprio escritor, o Érico Veríssimo. De certa forma, pelo menos os especialistas acreditam, né, que ele se colocou de alguma maneira nesse Floriano, na história um escritor que deseja contar a história da família, enfim, escrever a história da família, né? E de certa forma, eu não vou entrar muito na história do livro, em detalhes da obra, enfim, especulações, mas
ele fez algo que pelo menos se dá a entender que ele usou no mínimo elementos da história da sua própria família ou, enfim, de conexões com a sua história, a história de pessoas próximas, para juntar essa história e contar a história do Rio Grande do Sul. Então você veja que é interessante, embora seja uma ficção, que nós possamos fazer isso de alguma forma. Não necessariamente você escrever uma história, mas essa conexão. Então é uma obra que ela tem relação com a genealogia por contar a história de gerações de uma família, de, enfim, como eu já falei, de ir desenvolvendo, é a protagonista, ela morre, é neto, é filho, e por aí vai, é bisneto, trineto, tetraneto, e por aí vai. E também porque nós podemos nos espelhar em pegar os nossos ascendentes e conectá-los com a história da cidade, do país que eles vieram. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas acho que é óbvio que isso é possível. O Tempo e o Vento, ele tem várias edições, a obra, né? Tem alguns capítulos, eles foram desmembrados, viraram pequenos livros exclusivos. Eu acho que é do o Capitão Rodrigo, né? Um certo Capitão Rodrigo. Tem também o da Ana Terra. Eles não... O Capitão Rodrigo, ele casou com a neta da Ana Terra, a Bibiana. Mas eles têm, por serem personagens que se tornaram interessantes, né? Criaram essas obras separadas. E o Tempo e o Vento, em geral, parte dela, geralmente o primeiro volume ou o primeiro livro, que é o Continente, ele já foi adaptado várias vezes, em filmes, em série de TV. Então você vai ter versão com Tiago Lacerda, Marjorie Estiano, Fernanda Montenegro. Tem uma versão que o mesmo personagem, o Capitão Rodrigo, que foi interpretado pelo Tiago Lacerda, é interpretado pelo Tarcísio Meira. Enfim, tem série. Então você tem inclusive aí obras audiovisuais falando da história. Mas o principal é que é interessante você fazer essa conexão dessa obra com a genealogia. E aí nós temos uma obra genuinamente brasileira que conecta a história regional e a história nacional com a história de uma família. Então isso, para mim, que pesquiso genealogia, tenho esse canal de genealogia e sou escritor, né, e escrevo histórias de diversos gêneros, é muito interessante. De repente você pode se interessar também.